Olá! Hoje aqui no Academia vamos falar sobre o sigilo bancário e a incorporação de um conjunto de normas norte-americanas aqui no Brasil. Esse acordo internacional obriga instituições financeiras a informar a Receita Federal dos Estados Unidos dados de clientes que sejam contribuintes no país. E o estudo é da mestra em Direito das Relações Internacionais, Carolina Reis Jatobá Coelho. A compreensão brasileira do sigilo bancário e a incorporação do Foreign Account Tax Compliance Act ao ordenamento jurídico nacional. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito ao programa de pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Orientação de Daniel Amin Ferraz. E para participar desse debate, nós convidamos a doutora em Direito e especialista em tributação internacional pela Universidade de Harvard, Lisiane Meira, e o procurador da Fazenda Nacional e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, Rodrigo Lopes. Obrigada, Lisiane, pela sua presença aqui no Academia. Eu que agradeço pela oportunidade de discutir um tema tão atual e tão importante como esse. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês pelo convite e a Carolina pelo convite. Vamos saber então um pouquinho mais sobre esse estudo. A pesquisa analisa a incorporação do Foreign Account Tax Compliance Act no Brasil. O FATCA é um conjunto de normas norte-americanas que determina, por exemplo, a obrigação de instituições financeiras estrangeiras enviarem de forma automática dados pessoais e de movimentação bancária à autoridade fiscal do país. O processo pode causar conflitos no Brasil, que considera constitucional o sigilo de operações bancárias. Obrigada, Carolina, pela sua presença aqui no Academia. Quem agradece o convite sou eu e parabenizo o programa por disponibilizar as teses de dissertação, oportunizando assim o diálogo com outros interlocutores da comunidade acadêmica. Agora, Carolina, o seu tema é complexo e é um tema bem atual, né? Eu queria que a gente começasse explicando como é que funciona a questão do sigilo bancário aqui no Brasil. O sigilo bancário, ele tem, na verdade, dois planos de aplicação no Brasil. O plano infraconstitucional e o plano constitucional. A conformação infraconstitucional dele se dá pela Lei Complementar 105 e, para fins fiscais, exatamente o artigo 6º dessa lei. A regulamentação dela se dá pelo Decreto 3724 de 2001 e que foi atualmente, recentemente, no fim do ano passado, modificado pelo Decreto 8.303. No plano constitucional, o sigilo bancário encontra a conformação na questão da intimidade ou da privacidade. Na verdade, não existe nenhum dispositivo constitucional que afirme a proteção ao sigilo bancário, mas existem sim dois incisos, o inciso 10 e o inciso 12 do artigo 5º da Constituição, que asseguram uma privacidade a essa esfera, vamos dizer, patrimonial do indivíduo. E esse acordo internacional que você estudou, ele vem justamente para entrar numa questão polêmica, né? Que esses dados, então, seriam fornecidos à Receita Federal dos Estados Unidos. Explica um pouquinho para a gente. O acordo é um conjunto, na verdade eu vou tratar como FATCA primeiro, porque o acordo foi assinado, mas não foi incorporado ainda ao ordenamento jurídico brasileiro. Mas essa lei, na verdade, esse conjunto de normas, essa legislação, surge num momento de pós-crise econômica, lá em idos de 2008, 2009, e obriga instituições financeiras, não só brasileiras, mas de todo o mundo, a encaminhar dados de cidadãos norte-americanos, e aí o campo de abrangência é enorme, porque não só se considera a condição originária daquele cidadão no local, quer dizer, não é só o nascimento nos Estados Unidos, mas, por exemplo, detentores de green card, sócios que tenham relevante participação em sociedades americanas, também teriam que ser objeto das informações encaminhadas, então, à Receita Norte-Americana, a IRS. Tudo que contribui ali para aquela renda do país teria que, então, ser diretamente passado para a receita deles. Exatamente. A intenção da norma é exatamente
permitir combater a evasão fiscal pós-crise econômica. Esse é o contexto de origem. Perfeito. Agora, qual foi a metodologia usada nesse estudo? Eu me utilizei da metodologia clássica, tradicional, da pesquisa jurídica, né, utilizando-se de fontes doutrinárias, bibliográficas, levantamento de documentos. Eu me utilizei muito de documentos da OCDE, que é a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil não faz parte, mas participa de alguns grupos de trabalho dentro dessa organização, uma organização internacional importante, né? Então, fiz consultas a esses sites, ao próprio site da Receita Norte-Americana. Foi também muito importante o diálogo com instituições, como a FEBRABAN, o diálogo com outros bancos, né? E para quem está assistindo entender melhor, de que forma prática esse acordo internacional pode interferir aqui no Brasil? As instituições financeiras são as que são afetadas de modo direto, né, pelo acordo. Ficam, então, desde o momento que o acordo, de fato, foi internalizado no país, após o processo de ratificação pelo Congresso, existe, então, a obrigação de que as instituições financeiras remetam os dados de contribuintes norte-americanos, contribuintes e não só correntistas, né, norte-americanos, à Receita Norte-Americana, IRS. A Carolina destacou para a gente 3 obras que ajudaram no desenvolvimento dessa pesquisa. Confira. Comentários à Lei do Sigilo Bancário, de Carlos Alberto Hegstrom. Editora Sérgio Antônio Fabres. Sigilos Bancário e Fiscal, de Oswaldo Otton de Pontes Saraiva Filho e Vasco Branco Guimarães, editora Fórum. Endroit Administratif Global, A Global Administrative Law, de Clément Borry, editora Carrier International. Carolina, fala um pouquinho, então, da importância desses livros para o seu trabalho. Tem livro internacional, teve uma dificuldade aí de encontrar bibliografia aqui também no Brasil? Bom, a nossa doutrina desenvolveu-se muito a partir de 2001, que é o marco da Lei Complementar 105, e o primeiro livro, a primeira referência, na verdade, é uma obra do professor e procurador do Banco Central, Carlos Hagstrom, que trouxe para mim, pelo menos na primeira parte do estudo, todo o delineamento do direito do sigilo bancário, né? A fundamentação jurídica, a natureza jurídica dele, quais são os sujeitos ativos e passivos da norma, o objeto de reporte. E ele faz também um estudo comparativo dos artigos, né, da lei complementar. Na verdade, ele foi um dos autores do anteprojeto, então um livro muito rico, um livro de 600 páginas, em que o assunto é quase esgotado. O segundo livro que eu apontei já é um livro atual, existe já até uma edição utilizada, uma edição desse ano, que foi lançada agora no início do ano. É uma coletânea, uma obra coletiva que traz alguns artigos e alguns posicionamentos já diferenciados em relação ao sigilo bancário. Quer dizer, uma revisitação do sigilo concebido nessa forma original que trata o livro do professor Hagstrom. E o terceiro livro, na verdade, é também uma coletânea que reúne um encontro feito em Paris, em 2011, no qual se discute a possibilidade de uma nova metodologia que se denomina Direito Administrativo Global. Foi um estudo importante para um aporte teórico, na verdade, importante, para se conhecer movimentos informais, né, que não necessariamente
transitam pela incorporação clássica de um tratado ou de um acordo, mas que de alguma forma tratam de uma regulamentação no plano internacional. Carolina, então agora chegou o seu momento, o momento de apresentar a sua dissertação, fica à vontade. Inicialmente, para se entender o tema, que como a Mariana colocou, é um tema complexo, é necessário fixar algumas premissas básicas, né, conceituais. Então, inicialmente, o que seria o FATCA, que nós já exploramos aqui de alguma forma, e em que relação essa legislação pode alterar o conceito do sigilo bancário no Brasil. E o que me chamou muito a atenção na minha atividade profissional, enquanto advogada de instituição financeira há quase 10 anos, é que quando eu fui verificar e revisitar a origem dessa norma, eu cheguei num documento do G20, no qual há uma declaração peremptória de que o sigilo bancário estava fadado a desaparecer, né? Então, essa declaração, na verdade, foi o mote de desenvolvimento de toda a minha pesquisa. Então, a todo momento, eu me perguntava, de fato, será que o sigilo bancário, algo que foi conformado como um direito ancião, quer dizer, antes até da modernidade, né? Como, então, entender essa extensão dessa privacidade e como conformar essa nova visão do sigilo bancário com esse desenvolvimento do tema original. E qual que é a conclusão dessa análise que você fez na pesquisa? Dentre as hipóteses que foram analisadas, a primeira é confirmar a prognose de virada de jurisprudência que pode haver, né, da incorporação desse acordo. O segundo, a possibilidade de uma mutação constitucional, que na verdade já vem acontecendo no plano administrativo, por intermédio de pareceres que são emitidos por exemplo, pelo Congresso Nacional. Além disso, se propõe também a possível questionamento da constitucionalidade desse acordo que vai ser, então, incorporado. Bom, agora a gente faz, então, um rápido intervalo e no próximo bloco vamos debater a dissertação aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje estamos apresentando a dissertação de Carolina Reis Jatobá. O estudo fala do sistema de sigilo bancário do Brasil e a incorporação de um conjunto de normas norte-americanas no nosso país. Confira agora a indicação de pesquisas que também podem contribuir para quem estuda o tema. Internacionalização do direito, direito internacional, globalização e complexidade. Tese de Marcelo Dias Varela. Considerações sobre o combate à concorrência tributária internacional prejudicial. Trabalho de Antônio de Moura Borges para Georgetown University Law Center. Carolina, essas teses e dissertações, elas apresentam, então, um cenário bem generalizado do assunto, né? Na verdade, nenhuma delas trata de forma específica sobre o sigilo bancário. A primeira delas foi a tese apresentada para titulação de livre docência do meu co-orientador, o professor Marcelo Varela, que é, inclusive, coordenador do curso de mestrado em Direito no Centro Universitário de Brasília. A segunda foi um paper que eu tive acesso do professor da UNB, que fez um estudo sobre concorrência tributária prejudicial e, de alguma forma, trouxe com bastante valia os modelos utilizados pela OCDE. Vamos, então, às perguntas? Por gentileza, Lisiane. Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né, de tratar desse tema atual e importante. A abordagem nesse trabalho foi feita de uma forma muito bem feita, porque ao mesmo tempo que se trata de algo
que é tão atual, que está acontecendo, né? Está num processo de incorporação de normas que tem relação, né, com os Estados Unidos. O trabalho aborda também o aspecto histórico, explica o que é o sigilo fiscal, explica o desenvolvimento, né, da jurisprudência brasileira quanto ao sigilo fiscal. Então, essa abordagem faz com que o leitor entenda também, né, o que aconteceu, de onde veio e imaginar o que pode, né, ser o futuro. E é um pouco nessa perspectiva, porque muitas vezes nós temos, né, um entendimento ou mesmo uma jurisprudência, já que a jurisprudência brasileira tende a ser conservadora nessa matéria, né, tende a entender que o sigilo fiscal é um direito, garantia individual, mas, ao mesmo tempo, o país sofre uma pressão internacional, agora dos Estados Unidos, com o FATCA, e também sofre da OCDE, a questão de cooperação, de transparência, só que agora com os Estados Unidos, uma pressão que, e seu trabalho até analisa, nós temos aqui a análise econômica do direito, que tem resultados econômicos, porque se os bancos, de alguma forma, não puderem ou não quiserem seguir, né, não puderem, até em fato de um entendimento que seja incondicional, o resultado é oneroso, né? Há uma tributação na fonte de 30%. Então, a minha pergunta é, na sua perspectiva, o desenrolar dessa história, né, já que nós estamos num processo de incorporação de um acordo relacionado com as normas norte-americanas, diante, né, do estudo e do nosso sistema jurídico, ou seja, e tendo em conta também que normalmente os processos de incorporação de acordos, eles tendem, né, a demorar. Então, o que nós podemos esperar e esse resultado também em relação ao nosso sistema jurídico e esse resultado em relação à jurisprudência dos nossos tribunais superiores no tema sigilo fiscal, né, na abordagem constitucional. Agradeço as considerações da nobre professora, é um grande prazer participar de um diálogo com a senhora. De fato, quando eu concluí a pesquisa, uma das grandes hipóteses que ainda não consegui desenvolvê-la por completo, porque a incorporação, de fato, não ocorreu de forma efetiva, foi a hipótese de mutação constitucional do sentido do sigilo bancário. Quer dizer, de alguma forma, a jurisprudência brasileira vai ter que conformar essa delimitação do sigilo bancário. Muitas vezes, hoje, é necessário ainda, pela legislação, pela regulamentação do artigo 6º da Lei Complementar 105, que esse acesso seja feito, permeado por um procedimento fiscal instaurado. Mas eu entendo que esse modelo automático tenda a vingar. E aí, até como uma posição de cooperação e de alinhamento na política externa brasileira, o Brasil, de alguma forma, vai ter que interpretar o sigilo bancário de uma forma mais flexibilizada do que é hoje. Rodrigo, por gentileza, a sua pergunta para a Carolina. Obrigado, Carolina, de novo pelo convite. O seu trabalho, como a gente está conversando até agora, ele é realmente muito atual. Ele traz um tema que vai, acredito, não só permear as discussões nesse ano, mas nos anos seguintes. E por um motivo muito claro, o seu trabalho até deixa isso bem explícito. Essa matéria não começou em 2014, quando os Estados Unidos resolveu elaborar o FATCA e divulgar para o mundo. Ele vem desde a década de 90. Desde a década de 90, a OCDE já começou a ter esse trabalho de enfoque na transparência para evitar a evasão e elisão tributária. Na primeira década dos anos 2000, de 2001 em diante, a gente viu uma mudança realmente no cenário internacional. 2001 teve o atentado nos Estados Unidos, e aí o governo americano, o ex-presidente Bush, se posicionou firmemente, falou assim, temos que adotar uma metodologia para trazer transparência no sistema. A preocupação, à época, era claramente com terrorismo, com contas bancárias em paraísos fiscais, e dizer, olha, de quem é esse dinheiro? E aí veio 2008, que foi a crise, e aí o argumento para trazer a esclarecer, trazer a transparência, não era mais o terrorismo,
Agora ficou muito claro qual é o posicionamento dos estados. Olha, eu preciso de dinheiro. Tem uma crise financeira internacional, os estados estão em crise e tem uma fatia da sociedade que não está pagando. Essa fatia da sociedade são as pessoas que jogam dinheiro em paraísos fiscais ou elas se utilizam do sigilo bancário. Não para fins de proteção à intimidade, mas para fins outros. Esse, pelo menos, é o posicionamento, acredito, dos Estados Unidos e de todos os países que estão corroborando, estão confirmando esse posicionamento novo. Então, para mim está muito claro, e essa é a minha ideia sobre esse tema, é que os governos vão cooperar. O Brasil, pelo menos o Poder Executivo, no primeiro momento, está cooperando, já fez a lei, já fez o decreto que está no seu trabalho, dando a entender que vai cooperar. O Legislativo a gente não sabe como que vai ser a internalização do tratado, ou seja, como que ele vai aprovar esse tratado, mas acredito que também não vai oferecer muita resistência, e tem o problema do Judiciário. E aí vem a minha pergunta, está faltando um dos atores que é fundamental nesse assunto, que são os bancos. Então, veja, se os bancos, e aí é a pergunta para você, qual seria o posicionamento dos bancos? Se os bancos adotarem a postura de vou cooperar, eu acredito que a pressão fica ainda maior para todos os outros atores. Então, o Executivo, que já se posicionou, o Legislativo, que vai se posicionar, e até o Judiciário. Então, a minha pergunta é basicamente essa. O que você acha que vai ser, ou como que você acha que vai ser a postura dos bancos brasileiros? Já que eles teriam, e aí também está na sua dissertação, eles teriam um ônus muito claro, que é 30%. Bom, agradeço as considerações também, a presença do professor. E eu tive alguma dificuldade também de entender como que os bancos iriam se posicionar, né? Num primeiro momento, quando isso foi colocado, as instituições financeiras e os advogados de instituições financeiras se posicionaram com muita resistência, né, considerando todos os riscos operacionais e jurídicos que os bancos vão assumir nessa temática. Mas, considerando também que a norma ela é formatada dentro de na perspectiva de uma análise econômica de direito, com uma formatação que não permite a discussão, uma vez que se as informações não forem encaminhadas, haveria uma espécie de taxação. Num primeiro momento até se imaginou que isso seria a título tributário, e depois se confirmou que não, que seria de fato uma sanção, né, a quem não cooperasse. Eu não consigo entender que os bancos poderiam, na verdade, se posicionar de outra forma, senão a forma cooperativa. Só a consideração de que essa legislação dos Estados Unidos, que originou o FATCA, ela pode até atingir brasileiros. Veja, um brasileiro brasileiro nato, que está nos Estados Unidos com green card, então ele não é naturalizado americano, nem nada disso, ele só tem a permissão de ficar nos Estados Unidos, ele pode ser alvo dessa regulamentação. Ou seja, a aplicação que ele mandar de lá para cá, os Estados Unidos pode falar assim, olha, o banco não enviou a informação sua, que eu pedi, então 30%. Então, até um brasileiro pode estar envolvido, mesmo que indiretamente, nessa regulamentação. O campo de abrangência do FATCA é enorme, né? Eu trato isso no segundo capítulo, e talvez seja também um dos pontos mais polêmicos, né? Se não fosse tão somente a questão de confrontar a nossa concepção de sigilo bancário. Além de considerar esses possíveis brasileiros, né, detentores de green card, eventuais sócios que tenham aplicação, né, dentro do território norte-americano, então fica um pouco claro que há uma tendência excepcionalista, né, do direito norte-americano, no sentido de regulamentar, de fato, todos os atores que venham a, de alguma forma, ter alguma relação com o país. Você não considera que seria importante a ONU também ser ouvida? Porque, veja, tem países em desenvolvimento que não estão no G20, que seria interessante ouvi-los também. Além disso, o G20, pelo que me consta, às vezes não traz à mesa de negociação os paraísos fiscais, ou seja, os países onde estão as instituições bancárias, que são, muitas vezes, alvo desse tipo de legislação.
O que se tem da ONU hoje são algumas orientações relativas àquela questão histórica do terrorismo, né? Então, em relação à lavagem de dinheiro e terrorismo, a gente identifica algumas orientações da ONU nesse sentido. Agora, eu entendo que é mais um interesse dos Estados conduzir essa discussão do que da ONU propriamente, né? Enquanto organismo internacional e dentro das suas próprias missões. Felizmente, nosso programa vai chegando ao fim. Carolina, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada também aos nossos debatedores. Lisiane, obrigada. Muito obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado. Bom, e se você também quer ter sua tese ou dissertação debatida aqui no programa, mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o programa desta semana, basta acessar o endereço que você vê na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até semana que vem. Tchau.